ou do high school. Então, derivando, né? Vai ficar... Essas partes aqui eu acho que tu já é muito bom, então eu vou meio rápido. A derivada vai ficar x ao quadrado menos 13x. Desculpa, fica x à quarta, né? Porque derivada do 5, 5 cai, mata o 5 aqui, 5 menos 1 em cima, fica 4. Então a primeira aqui dá x elevado a 4. Mesma história para o x ao cubo, cai o 3, corta com o 3, aqui fica ao quadrado. E aqui fica 36. Beleza. Daí a gente está de frente aqui de uma equação elevada à quarta. E a gente não tem, vamos dizer assim, uma báscara para resolver x ao cubo, x à quarta, x à quinta. Não temos. Então, o que é que a gente tem que fazer numa situação como essa? A gente tem que ficar esperto, cara. Porque só existe um jeito de resolver e continua sendo com báscara. Então, como é que vai ser? Eu vou te mostrar. Eu tenho que olhar para a função e tentar perceber se é possível fazer uma mudança de variáveis nela e escrever uma báscara. Então, eu vejo que no meu caso é possível. Nesse caso aqui é possível. Eu posso dizer, por exemplo, que u é igual a x ao quadrado. Então, se u é igual a x ao quadrado, u ao quadrado é igual a x à quarta. Eu, por enquanto, nem fiz conta. Eu só fiz uma mudança de variáveis. Ok? Nada além disso. Só fiz uma mudancinha de variáveis. Beleza. Então, com isso em mente, continuemos aqui. Agora eu vou reescrever essa função, não mais com f de x, mas com u. Ok? Então vai ficar, no lugar de x ao quadrado, vai ficar u ao quadrado. Desculpa, no lugar de x à quarta, vai ficar u ao quadrado. No lugar do x ao quadrado, vai ficar o u. E aqui no 36 não muda nada. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Bem, agora a gente tem que resolver Bhaskara, né? Temos que resolver Bhaskara. Para resolver Bhaskara aqui, a gente vai simplesmente fazer a mesma técnica que nós estávamos fazendo no outra aula. Vou identificar que o A é igual a 1, que o B é igual a menos 13, que o C é igual a 36. E agora para o delta, vai ficar, vamos lembrar, né? Até tu decorar, B quadrado menos 4AC. Nosso delta, menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 36. Estou fazendo meio rápido aqui, porque eu vi que nas últimas aulas tu estava pegando bem isso. Right? Então vai ficar 169. Quanto que é 36 vezes 4, hein, man? 36 vezes 4, 4 vezes 6, 24. Vai 2, 12, 144. E agora... E agora, 169 menos 44 dá 25. Ótimo, porque 25 é um quadrado perfeito, né? Então, ajuda nós pra caramba. Então, agora, vamos lá. Vou continuar a continha. A próxima parte do x menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b é 13, então vai ficar menos menos 13. Mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes 1. Ok. Agora, como é que fica aqui? Vai ficar 13, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por... Opa, ó a merda aqui, hein? Costume. Que nem quando acaba a luz a gente aperta o interruptor. Eu sempre uso o X nessa desgraça. Mas agora a gente está usando a letra U. Né? U. Não tem que usar U. Estamos falando do U. E agora, finalmente, nós vamos ter o U', que é igual a 13 menos 5. Quanto é 13 menos 5? É 8. 8 dividido por 2. Fazer passo a passo aqui.
8 dividido por 2, que é 4. E a outra, duas linhas, vamos dizer assim, é o 13 mais 5. Quanto é 13 mais 5? 13 mais 5 é 18. Curioso, né? 13 menos 5 é 8 e 13 mais 5 é 18. Dois dividido por 2 dá 9. Então tá aí, nós temos as duas respostas. Mas vamos lembrar que u é igual a x ao quadrado. Aham. Veja, eu estou procurando o valor de x, né? Então, se u é x ao quadrado, eu vou ter que 4 é igual a x ao quadrado. Ou seja, quando eu faço a raiz quadrada dos dois lados, eu encontro que x então é mais ou menos 2, né? Pensa comigo, ô Lourenço. Qual número que eu posso colocar aqui dentro do x para dar 4, né? Eu posso colocar o 2, porque 2 ao quadrado é 4. Eu posso colocar menos 2 também, porque menos 2 ao quadrado é 4, né? Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Certo? E agora, o outro u deu 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado. Então, pela mesma lógica, x é igual a mais ou menos 3, né? Maravilha. Maravilha. Então, nós temos aqui 4 respostas. O que que significa isso, né? Vamos lembrar que a gente estava estudando aqui a questão de ser crescente, né? Monotonia, crescente, decrescente. Daí eu derivei, porque eu sei que quando eu derivo, eu encontro intervalos que a função é crescente ou decrescente. Só que dessa vez, diferente da aula passada, nós estamos lidando com uma função com um grau muito alto, né? X a quarta. X a quarta é um grau muito alto. Na aula passada, a gente viu reta e viu parábola, né? O caso mais difícil era a parábola. Quando a gente tinha uma parábola, né? Nós tínhamos uma região aqui que era, por exemplo, crescente, aqui também era crescente, e aqui era decrescente, né? A gente tinha um gráfico como esse, então claramente a gente tinha crescente, decrescente, crescente. Só que agora nós não temos um gráfico como esse, porque agora nós não temos x ao quadrado para a nossa derivada. Nós temos a x à quarta. E o gráfico da x à quarta é um negócio assim, olha só. Ok? Então, como você pode perceber, nós temos 4 raízes, ó. 1, 2, 3, 4. 4 lugares que o gráfico passa pelo eixo X. 4 valores que zeram essa equação. É possível ter 4 valores que zeram essa equação. E como a gente sabe, igualar a derivada a zero é importante para encontrarmos os intervalos de crescência e decrescência. Tá me acompanhando por enquanto, Lourenço? Aham. Tá. Então, olha só que interessante. Nós derivamos, nós igualamos a u a x ao quadrado para conseguir reescrever essa equação de uma forma que eu saiba resolver. Eu não sei resolver isso aqui, eu literalmente não sei. Mas quando eu fiz essa mudança de variável, agora eu sei, porque eu sei fazer Bhaskara, sacou? Então eu fiz essa mudança para isso. Então eu fiz Bhaskara, só que o interessante é que quando eu resolvo Bhaskara com essa mudança de variável, eu tenho então 4 respostas. Mais e menos 2, mais e menos 3, que são justamente as 4 raízes que nós vemos no gráfico de uma função x à quarta. Esse gráfico estranho é o gráfico de uma função x à quarta. Beleza? Então agora Aham. vamos fazer um desenho um pouco mais preciso para as funções que de fato nós tivemos. Para as respostas que de fato nós tivemos. Nós tivemos menos 2, mais 2, menos 3, mais 3. Então nós vamos ter um negócio assim. Ó. Vou fazer aqui. Então aqui é o menos 3, menos 2, 2 e menos 3, que foram, olha só, as 4 raízes que nós obtemos. Esse bicho, ele é virado para cima. Ele poderia ser para baixo, né? Que nem parábola, às vezes é para cima, às vezes é para baixo. Por que que esse bicho é virado para cima? Porque o maior grau, o coeficiente do maior grau é positivo, que nem lá na parábola. Quando o coeficiente do maior grau é positivo, parábola virada para cima. Quando o coeficiente do maior grau aqui é positivo, esse bicho estranho é virado para cima também.
Parece um camelo virado de costas, assim, ao contrário. Então, show de bola. Então agora a gente tem aqui as regiões, né? Olha só que interessante. Essa região aqui, a função é crescente. Essa região é decrescente. Essa região, né, a gente pode até dividir aqui, né, para deixar já setorizado o problema. Então, a gente sabe do que a gente está falando quando coloca os símbolos. Essa região aqui é crescente, porque o gráfico dela é todo positivo aqui. Essa região aqui é decrescente, porque o gráfico dela é todo negativo aqui, todo para a parte de baixo do eixo. E, de novo, aqui é positivo. Então, nós temos, veja só, 5 regiões, né? Nós temos que escrever como solução para esse problema. Então, eu vou falar que ela é, como é que é? Estritamente crescente de menos infinito até menos 3. Depois ela é crescente de novo do menos 2 ao 2, né? Veja o sinal de mais aqui. Então, do menos 2 ao 2. E depois do menos 3 ao infinito. Mas ali ela não está descendo, ela não seria decrescente, Não não? Ela importa, não... não importa, como nós já vimos nas outras aulas, não é se ela está crescendo ou decrescendo. É se é positivo ou negativo, se a derivada é positiva ou negativa. Porque esse gráfico aqui, meu velho, não é da função. Esse Uhum, gráfico aqui é da derivada. A tua função aqui é um x à quinta, tá vendo? uhum, E beleza, se tu tivesse o gráfico da x à quinta desenhado, você olharia lá onde o gráfico é crescente, beleza, região crescente. Onde o gráfico está decrescendo, beleza, região decrescente. Mas aqui nós estamos fazendo essa avaliação por meio do teorema da monotonia, que é você derivar e observar o sinal da derivada. Né? Nós fizemos isso a aula passada toda. Nós derivamos e procuramos onde o sinal da derivada era positivo, onde o sinal da resposta da derivada era negativo, certo? uhum, Então eu vejo aqui que o sinal da resposta da derivada é positivo nessa parte. Ah, mas está decrescendo. Não importa. O que importa é o sinal da derivada. Aqui a resposta vai ser positiva, né? Positivo, 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 positivo. Chegou aqui de menos 3 a 2 já ficou negativo, ó. Tá na parte de baixo do eixo X, tá vendo? Mesmo onde é crescente, ó. A resposta é negativa. Beleza? uhum. Então é isso. Isso que você falou vai ter uma interpretação mais para o futuro, quando a gente for falar de inflexão. Aí, beleza, aqui vai ter um fato diferente daqui. Por enquanto, não precisa se preocupar. A gente está só Uhum. pensando em monotonia. Mas então, na teoria, tudo aquilo que tiver acima do eixo X vai ser positivo e abaixo negativo. Pode falar dessa forma. Sempre uma coisa acima do eixo X é positiva e abaixo é negativa. A questão é aqui que quando estiver acima do eixo X, a função é crescente. Então, Uhum. vou escrever. Na, no gráfico da derivada, quando o gráfico da derivada, deixar bem claro isso, derivada, estiver acima do eixo x, então a função é crescente e vice-versa, ok? Então, eu estou falando da derivada, que eu estou estudando a derivada por causa do teorema da monotoxicidade, beleza? E daí o estritamente decrescente vai ser exatamente o contrário, né, meu velho? Aqui decrescente a gente só tem essa regiãozinha do menos 3 ao menos 2, né? E essa outra regiãozinha do 2 ao menos 3. Do 2 ao 3, desculpa. Beleza? Uhum. Show de bola. Show de bola, show de bola. Vou revisar. De novo. Nós tínhamos uma função. A gente quer saber regiões de crescência e decrescência dela. Então a gente sabe que a gente tem que derivar. Derivei e deu isso. Só que eu olho para essa função e ela é x à quarta. Não sei resolver x à quarta, a menos que seja uma equação biquadrada. E ela é. Porque se eu chamar u de x ao quadrado e fazer a mudança de variável, aqui vira u ao quadrado, aqui vira u, eu tô então com uma Bhaskara aqui. E Uhum. Bhaskara a gente sabe resolver. Daí chamou de A, observou quem é o A, B e C, jogou no delta, chamou 25, colocamos na formulinha, menos com menos dá mais aqui, desse jeito.
Eu encontrei primeiro U, o segundo U. Mas vamos lembrar que a gente está com problema em x, não em U. Então vamos lembrar que U é x ao quadrado. Então se U é x ao quadrado, 4 é x ao quadrado. Então x pode ser mais e menos 2. 9x ao quadrado. Então o x pode ser mais ou menos 3. Daí eu fiz o gráfico. Isso é porque eu conheço o gráfico do x à quarta, tá? Não precisava fazer. O que tu precisava é analisar, né? Se você tiver o gráfico na sua cabeça, ótimo. Mas se você não tiver o gráfico, não tem problema. Você só vai precisar analisar o sinal de todas as regiões entre os valores. Então aqui eu conheci o gráfico, já foi mais rápido para mim. Mas se você não conhece o gráfico, você vai pensar o seguinte: poxa, eu vou ter que. Eu tenho esses valores aqui, de menos 2. Eu vou até desenhar para ti. Isso aqui você sabe desenhar. Ó. Quais foram as respostas que a gente teve? Menos 3, menos 2, 2 e 3. Então você vai ter que avaliar, cara, todas essas 5 regiões. Vai ter que avaliar o sinal dessas 5 regiões, entendeu? Para dizer onde é crescente e onde é decrescente. Como é que você vai avaliar o sinal dessas regiões se você não tem o gráfico? Você vai pegar um número que está nessa região aqui, um número para trás do menos 3, o menos 4, por exemplo. Você vai pegar o valor do menos 4, esse menos 4, que é um número que está dentro dessa região aqui, vai pegar esse menos 4 e vai jogar na derivada. Quando você joga menos 4 na derivada, vai dar uma resposta maior que zero. Você pode fazer a conta aí e provar. Vai dar maior que zero. O que significa que nessa região toda, eu testei um ponto só, mas eu concluo para a região toda. Ela é positiva. Pela lógica, eu já poderia dizer isso aqui, ok? Já que eu tenho 4 raízes diferentes, eu já entendo isso, beleza? Mas se você não tem a confiança de fazer isso, joga um valor de cada região. Aqui você poderia jogar menos 2,5, aqui você poderia jogar o zero, por exemplo, aqui o 2,5 positivo, aqui o 4. Jogar na função e verificar os valores, ok? Então, é isso, man. São os dois jeitos de fazer, tá? Ou com gráfico ou testando valores. Muito bem. Então, esse problema ele é meio longo, não pela parte que nós já estamos estudando, monotonia, mas mais por essa nova técnica necessária aí, porque tem muitas raízes, né? Então, agora eu vou pedir para você fazer essa aqui, a D. Ou melhor. Eu vou tentar bolar um, porque a D não é tão parecida com a F. Apesar de ser um pouco mais fácil, só que como ela é diferente, tu vai se complicar todo. Então eu vou bolar uma parecida, tá bom? Com a F aqui. Vou chamar de G. Vai ser 1/5 de x à quinta. Pô, eu preciso que ter raízes bem específicas aqui. Como é que eu vou fazer? Deixa eu só pensar um instante, tá? Menos. Eu quero que nesse termo. 6. Então vai ficar 6/3 x ao cubo. E aqui eu quero que tenha 8 mais 8x. Não, mas isso não vai ser legal. Eu preciso de outro número. Então aqui eu quero que seja 9. E aqui eu quero que seja 20. Agora sim. É isso. Não, pera. Que merda. É complicado pensar essas coisas de cabeça. Eu quero que a resposta disso aqui seja esse número e
Peraí, eu quero que seja esse número e aquele. Vai ter isso aí, esse negócio aí é relacionado com o bagulho de um máximo local, um máximo mínimo, assim, ou Como não? assim, mano? Nós estamos estudando monotonia. É porque, assim, na prova que eu vou ter, ela vai ter três temas, na verdade, né? Esse aí que nós estamos fazendo, no caso, é um. E aí, na teoria, tem mais dois. É, pois é. Mas os outros, máximo e mínimo local. Bem, eu quero que você dê uma brincada num problema desse, cara, antes de a gente ir pra máximo e mínimo local, porque máximo e mínimo local é mais fácil. É só tu derivar igual Uhum. a zero, acabou. É literalmente só isso. Daí assim, né, velho? Na verdade, estudando isso, a gente já tá estudando máximo e mínimo local, porque, ó, eu tenho uma região crescente. Depois eu vou ter uma região decrescente, né? Crescente, decrescente. O que seria isso no gráfico? Cresceu, decresceu. Olha o ponto de máximo aqui. Entendeu? Então significa que o menos 3 é um ponto de máximo, certo? Porque estava crescendo antes do menos 3. Depois ficou decrescendo, crescendo, decrescendo. Então menos 3 é um ponto de máximo, é só isso. Então é só tu avaliar. Por isso que esse assunto é mais importante. Tu entender esse é mais importante do que a gente fazer esse exercício, porque isso aqui é também ponto de máximo e mínimo, beleza? Uhum. É É só porque, para você mim, é avaliar muito que, caminho. mano, já tô te É, explicando. Se antes do ponto crítico for positivo e depois é negativo, ponto de máximo, acabou. uhum. Entendeu? Sim, sim. Então menos 3 é ponto de máximo. Então eu vou escrever aqui. Quando encontramos os pontos críticos, que são as raízes da derivada, o que a gente está fazendo desde a nossa primeira aula, e verificamos que antes do ponto crítico é crescente e depois decrescente, e a monotonia, temos um ponto de máximo. E vice-versa, né? Se antes do ponto crítico for decrescente e depois crescente, ponto de mínimo. Né? Só você verificar um gráficozinho exemplificado aqui. Aqui é antes desse ponto, crescente. E aqui decrescente. Então, não, então pronto, acabou. Se antes de um ponto é crescente, depois decrescente, a gente está falando de um ponto de máximo. Uhum. Beleza? E aqui é a Uhum. mesma coisa. Aqui você tem a exata mesma coisa. Então, antes aqui é decrescente e aqui é crescente. Então, aqui é max, aqui é min. Então, o que tu vai ter que fazer para encontrar ponto de máximo e mínimo é de novo fazer a monotonia. Beleza? Uhum. Agora eu tô pensando aqui as raízes pra esse cara. É, porque é ruim pensar essas coisas. Me dá só um instante que eu vou pensar. Pronto. Essa é a conta que você vai fazer. Ela é extremamente parecida. Daí tu já pode fazer o ponto de máximo e mínimo também, se tu quiser. Pode me Uhum. dizer que é máximo e mínimo baseado nisso que eu escrevi. Tá? Então aqui, ó, é 41, tá? Ó, 41. X a quinta. Tem algum número aqui que tu tenha dúvida? Não, na verdade, não. Beleza. Então, já sabe o que tem que fazer. Derivar, depois escrever como uma equação quadrática, fazendo a substituição de variável. Eu vou te enviar a conta que eu fiz, porque é praticamente a mesma coisa, só mudou os números. Beleza? Uhum. Então vá lá.
Então, mas aqui eu não vou ter o C, né? Porque o C ele vai ter ido Ah, embora na teoria. muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Desculpa. Tem um X aqui. Agora tu vai ter o C. Valeu. Pô, bem percebido, cara. Isso aí. E outra pergunta que eu também estava vendo, que eu não sei se é erro na fórmula ou não, ali no menos 41 sobre 3 porque eu vou colocar na calculadora, né? Eu boto esse número como negativo também, né? Ah, o menos 41 é o nosso B, né? Vai ser o B na tua equação. Sim, mas aí Mas, o que eu digo é, eu boto 40, por exemplo, quando eu for multiplicar vezes o 3, eu boto menos 41 sobre 3 vezes o 3 ou é 41 sobre 3 vezes o não, mano, 3? não, 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 não. Ó, o que vai rolar quando fizer a derivada é que esse 3 vai cair, certo? Sim, Pela regra do tombo. sim. Não tem conta aqui. Aqui é só cortar, sacou? Vai sobrar só É, 41, é, menos, na verdade, né? O sinal ali não sai. mas não vai dar É isso que 41 você... ao quadrado? É isso que eu tava pensando, exatamente. 41 vezes x ao quadrado, também. É, isso. Então tá certo. Tá, eu acho que eu acabei, eu vou te mandar uma foto, mas eu não sei se tá Ah, é? todo certo. Mande aí, então.
Comando pelo computador, ela sempre parece bonita, depois vai ficar toda torta a foto. É, o importante é você nunca bater a foto pela câmera do WhatsApp. É, pois é. O do WhatsApp é um lixo. Acho, mas agora ficou bonitinho. Bem, vamos ver até onde você fez a conta. Ah, legal, chegou nas raízes certas. Maravilha. Por enquanto, tudo certo. Tudo certo. Agora, você tem que fazer o que o problema pede, né? Que é observar as regiões de monotonia. Onde é crescente e onde é decrescente, tá bom? Ah, é papo reto, né? Esqueci. É. Quando você tiver isso escrito aqui, acabou a conta. Beleza? Seu caso, Uhum. claro. É porque o gráfico também é de x a quarta, né? Então o gráfico é o mesmo agora. É, nesse caso, o gráfico é o mesmo. Então, você pode fazer a mesma avaliação que eu. É, então na teoria não vai ser a mesma coisa, Vai. porque Mas, assim, o A, ele é positivo, logo é positivo, depois negativo, sim, positivo e o depois gráfico vai ser igual, só vai mudar os numerozinhos que são raízes, né? sim. Beleza. Mas eu quero que você escreva aí. Quando você escrever, daí eu vou dizer se está perfeitamente certo. É porque eu não sei como eu posso escrever isso. Eu não sei qual que é o jeito certo de Você vai escrever. escrever igual eu escrevi, mano. Só vai trocar os números, certo? Os números, no caso, que deram a raiz lá no final, né? Sim. Tá bom. Eu não sei escrever em sim, sinal ainda, eu preciso entender isso aí melhor. Cara, pô, mas a gente já escreveu tanto, velho. Ó, é a lógica, mano. Isso aqui é uma região de menos infinito a menos 3. Como é que vai ser a sua região? Vai ser de menos infinito a menos 5. E sua menor raiz é menos 5, certo? Se tu não desenhar, tu não vai conseguir. Por isso que eu fiz o desenho aqui. Pega e troca pelos teus números. Ó. Vou só copiar e colar. Olha só o que eu vou fazer. A gente já tentou fazer essas escritas aqui de umas 3 formas diferentes. Alguma tu vai ter que aceitar, cara. Né? Eu já fiz com colchete, já fiz com aquelas linhas. Alguma tu vai ter que aceitar alguma hora, velho. Ó, tá sem espaço aqui essa desgraça. Deixa eu abrir outra. Ó. Você achou menos 5, menos 4, 4 e 5. Pô, cara, é só trocar. Não tem nem o que falar. É, Ó, porque eu. região aqui. Não, peraí. Ó, É, os na valores de verdade. x aqui, eles estão entre menos infinito e menos 5. Então é isso que eu estou escrevendo com esse símbolo, certo? Eles estão entre No menos caso, infinito e menos. a única coisa que eu escrevi foi esse aí, o resto eu não consegui escrever. Mas eu não sei como, porque é igual. Qual que foi a próxima que eu escrevi? Te mandei lá. É, depois eu coloquei do menos 4 até o 4 no caso. Isso. Menos 4 até o 4, tá certo?
E aí Claro, a depois gente eu está coloco. falando tudo isso para estritamente crescente, né? Sim. Menos 4. O x está entre menos 4 e 4. É isso que significa isso aqui, né? São valores de x, isso aqui é o domínio, valores de x. E aqui nessa região positiva, nós estamos falando dos valores entre menos 4 e 4. Uhum. Daí depois, outra região positiva é de 5 até o mais infinito, né? Foi isso que você fez, provavelmente. Uhum. E agora, daí teria que escrever a região decrescente. Vai lá, escreve e me manda. Vai chegar na hora da prova, tem que fazer isso. Porque a conta ali, beleza, né? Mas ele tá pedindo uma coisa específica, né? Quais são as regiões crescentes e decrescentes? Mas aí eu só sei essas áreas depois de escrever essa conta porque o A inicialmente ele é positivo. Ou... Sim, se o A é positivo, o gráfico fica desse jeito. Se ele fosse negativo, espelharia, né? Ele ficaria virado para baixo. Então, onde é positivo, ficaria negativo e E, por vice-versa. exemplo, ele pede para eu explicar, tipo, por que que, por exemplo, vai ser desse jeito crescente. Eu explicaria porque o A ele é positivo? Você pode dizer que o A é positivo, você pode fazer aquele outro teste que eu te mostrei da reta e Uhum. mostrar que na região a resposta da derivada vai ser positiva quando você pegar algum x dentro dessa região. Eu mostrei isso com aquela linha aquela hora, certo? Eu peguei um Uhum. valor dentro da região, joguei na função e te mostrei que dava positivo. Vai acontecer a mesma coisa. Se tu pegar aqui algum valor menor que menos 5, por exemplo, menos 10, e jogar lá na equação que eu criei, a resposta da equação vai ser positiva. Então, Uhum. como a derivada ficou positiva para um valor dentro dessa região, significa que a derivada é positiva nessa região toda. Ah, ou seja, tudo aquilo que daquilo que eu tirei naquela última conta lá da raiz, ou mais ou menos 5 ou mais ou menos 4 tudo aquilo que, por exemplo, for para trás de menos 5 por exemplo, vai ser positivo, se eu colocar na forma e para frente negativo. Até o menos 4, né? Isso. Beleza, daí sim. É isso aí. Eu poderia escrever isso como justificativa em forma de texto também, né? Poderia. Mas eu Uhum. acho que é muito mais simples escrever isso aqui, né? Cara, por incrível que pareça, para mim é mais Não, fácil não, escrever velho. em Não, não, texto. não. Não vem de Miguel, velho. Não vem de Miguel. Meu Deus. Ó, Eu juro cara. pra você, mano. Meu Deus, cara, ó. Aqui é todos os valores entre menos, de menos infinito a menos 5. Isso aqui significa isso. Todos os valores de menos infinito a menos 5. Eu bugo com esses sinais aí. Meu Esse é o meu Deus, problema. velho. Pô, na aula passada eu já escrevi com reta, tu não deixou. Já escrevi com colchete, tu não deixou. Pô, alguma tu tem que entender, cara. O professor de matemática não vai querer que tu escreva de menos infinito a menos 5 a região é Na crescente. De menos. verdade, ele deixa, né? Teve um monte de gente que fez assim, no caso. Possível, velho. Símbolo tá aqui pra ajudar, cara. Se tu não entendeu isso aqui, tu não entendeu o resto, cara. Simplesmente. Se tu não entendeu isso aqui, tu não entendeu o gráfico. Cara, isso aqui é um menos infinito, um x e um menos 5. Qual que é a dificuldade de entender que o x está entre o menos infinito e o menos 5? Não tem outro jeito aqui de escrever. Bem, existem vários outros jeitos de escrever, mas tu não gostou dos outros, né? Tu me falou que o teu professor preferia esse. Então foque nesse, beleza? Daí fica muito evidente aqui as coisas nesse, né? E se tu for escrever, talvez tu se confunda. Mas aqui, pô, tô vendo uma região entre menos 5 e menos 4 que é negativo. Então, é região estritamente decrescente. Entre menos 5 e menos 4. Como é que eu escrevo isso? Um x, né, que ficaria entre o menos 5 e o menos 4. Tá bom? Então é isso. Bem, vamos focar então nessa parada aí de. Porque você conseguiu fazer isso aqui, beleza. Só escreva bem que o professor vai dar 100% certo nessa resposta. Agora você falou que queria ver um terceiro assunto. Era ponto crítico, o segundo eu já te expliquei, né? De novo, Uhum. né? Se é crescente e do outro lado é decrescente, nós estamos falando de um ponto de máximo, né? Então, por exemplo, aqui o menos 5 é um ponto de máximo, certo? Uhum. Menos 4 vai ser um ponto de mínimo, porque antes dele é decrescente e depois crescente. Ponto de mínimo. E assim sucessivamente. Máximo, mínimo, sempre vai alternando. Que nem negócio de gráfico de Bitcoin, assim, vai alternando. Daí o outro era ponto. Isso aí, já te expliquei, tu pode testar depois. E qual que era o terceiro assunto? Era...
Ponto local máximo e local mínimo, eu acho. Ah, local e global. Não tem muita diferença entre eles. A questão é que a gente pode usar uma outra técnica que ajuda. Se você não gosta de avaliar assim, ó, apesar de só uma questão de treino, você pode derivar de novo. E daí encontrar os pontos de máximo e mínimo mais fácil. Uhum. Por exemplo, como é que funciona? Eu vou escrever aqui, e isso pode ser que te ajude. Eu não sei se teu professor deixa, né? Porque ele está falando muito sobre monotonia. Talvez ele queira fazer só com a monotonia, eu já te expliquei como é que é. Se antes for crescente, depois decrescente, máximo. O contrário é mínimo. Mas nós temos o teste da segunda derivada também. Teste da segunda derivada para verificar pontos críticos. Fazemos a segunda derivada na função e jogamos os valores dos pontos críticos nessa derivada, nessa segunda derivada. Se a resposta da derivada for positiva, temos um ponto de mínimo. E vice-versa. Se a resposta da derivada for negativa, a gente vai ter um ponto de máximo. Então, por exemplo, vamos pegar a questão que eu fiz antes, né? Deixa eu abrir aqui. Vou pegar ela. Vou derivar. Primeira derivada. A conta que eu fiz, né? X à quarta, menos 13x, mais 36. A gente achou os pontos críticos. E era lá o mais e menos 2 e o mais e menos 3, certo? Eu fiz todo aquele cálculo lá da biquadrada para achar isso. Agora, como é que a gente descobre se esses pontos são pontos de máximo ou mínimo? Um jeito é o jeito que eu te expliquei. Verificar se antes é positivo e negativo, ponto crescente. Se for antes negativo e positivo, ponto decrescente. Isso aqui é decrescente. Isso aqui é crescente. Isso aqui é decrescente. Tem também essa ordem. Tu nunca vai ter dois pontos crescentes seguidos. Ok? Se esse aqui é crescente, com certeza esse é decrescente, esse é crescente, esse é decrescente. Tem que seguir uma ordem, porque não tem como tu ter um ponto de máximo e depois outro ponto de máximo sem ter passado por um ponto de mínimo. É impossível. Mas a gente tem a técnica da segunda derivada também. Eu acabei de escrever. A gente deriva de novo. Vai ficar 4x ao cubo menos 13x. Opa, menos 13. Que eu esqueci. Vai ficar menos 13x mesmo. Menos 26x, para falar a verdade. Então eu derivei de novo, né? Uhum. E agora eu só preciso jogar os valores na função. Por exemplo, vamos jogar o mais 2. Então vai ficar 4 vezes mais 2 ao quadrado. Tanto faz eu colocar o mais, é só para tu saber que eu estou pegando o 2 positivo. 26 vezes o mais 2. Beleza. Quanto é que vai ficar essa conta aí? 2 ao cubo é 8. E 4 vezes 8 é 32. E 26 vezes 2 dá 52. 32 menos 52 dá menos 20. O importante é que ele deu negativo. Então, se ele dá negativo, o mais 2 vai ser um ponto de máximo, de acordo com a regra. Não foi o que eu escrevi aqui, ó. Se a resposta for positiva, é um ponto de mínimo e vice-versa. Então, se é vice-versa, se a resposta for negativa, é um ponto de máximo. Beleza? E de fato, seria, né? Aqui, analogamente, seria o. Né, pro caso que eu estava fazendo, esse aqui é o teu caso, né? Eu troquei os númerozinhos aqui. Mas aí, para eu descobrir todos esses pontos aí, eu teria que fazer todo esse caminho de novo, ou eles já vão dar isso aí, de alguma forma? Bah, sei lá, isso vai depender da conta. Se ele te dizer, ó, pega esses pontos críticos e avalia. Beleza, senão tu vai ter que fazer tudo, né? Ah, mas Senão se vai ele ter que pedir fazer para tudo. pegar esses pontos críticos, ele vai ter dado já uma equação que é só para eu Sim, derivar de isso com novo. certeza. Isso com certeza. Bem, ele pode também te dar um gráfico, né? Por exemplo, ele pode já te dar o gráfico da derivada.
É uma possibilidade. Eu não vi ele fazendo isso na lista ali, mas nada impede que ele faça na prova. Então, Hum, ele é, poderia dar um gráfico da derivada e perguntar para ti quem são os pontos críticos. Daí tu ia ter que dizer, pô, o ponto crítico é onde a derivada é zero, que são esses. Ok? uhum, Isso. Daí você avaliaria. Você poderia avaliar do primeiro jeito que eu te ensinei. Ah, antes desse ponto, positivo. Depois negativo, logo ponto crescente. Ou melhor, logo ponto de máximo. Então, se esse é ponto de máximo, obrigatoriamente esse é de mínimo. E esse vai ser de máximo e esse vai ser de mínimo. uhum. Então, por exemplo, Ou, naquela lá que eu fiz que deu mais ou menos 5, mais ou menos 4. Então, por exemplo, tudo que eu colocar na fórmula, né, da derivada com, por exemplo, menos 5 ou até o menos 4 ele vai dar negativo, e o que eu colocar para cima disso vai ser positivo. Ao contrário, perdão. enfim, Tá bom. isso aí. Daí, né, caso você esteja com um problema só de ponto crítico, diga se o ponto é de máximo ou mínimo, né? Você pode fazer essa avaliação de se antes é crescente, depois decrescente, para ser um ponto de máximo, se é decrescente, depois crescente, para ser um ponto de mínimo, ou fazer o teste da segunda derivada. Você deriva de novo a função, joga o valor do ponto crítico. Aqui nós jogamos o ponto crítico mais 2 na derivada, e a resposta deu negativo. Uhum, Negativo é menor que zero, ou seja, ponto de máximo. uhum, Então, no caso ali do problema do teu livro, né? O mais 2 é um ponto de máximo. Então, os pontos vão seguir essa lógica a partir dele. uhum, O ponto anterior, que era o menos 2, vai ser de mínimo, que foi o que eu já falei algumas vezes aqui. Esse aqui vai ser de mínimo. Esse aqui vai ser de mínimo também. E esse aqui vai ser de máximo também, né? Esse aqui foi o Mas que eu aí, acabei de para fazer a conta, é max. um ponto de Aqui, máximo e mínimo, eu preciso obrigatoriamente derivar duas vezes? Não. já falei, vou falar de novo, mano. Tem dois tipos de jeito de fazer. Você pode derivar duas vezes, ou você pode fazer essa avaliação. Se Ah, antes, se a região antes do ponto for crescente e depois for decrescente, é um ponto de máximo. Se a região for decrescente e depois crescente, é um ponto de mínimo. É um jeito de fazer. O uhum. outro jeito é fazer a segunda derivada. Aí você faz aquilo que você achar mais fácil. Beleza? Eu tô te dando as ferramentas. Você usa aquela que você achar melhor. Beleza? Tá bom. Hum. Então é isso, né? Quando que é a tua prova mesmo? Terça-feira. Brabíssimo. Bem, cara, o que eu posso fazer para te ajudar é o seguinte. Eu suponho que você vai ter um pouco mais de tempo amanhã, não sei. Você pode fazer questões e, né, quando tiver um tempo livre, estudar. E daí você me manda as dúvidas. Pode me mandar foto das tuas dúvidas e eu tento resolver por áudio mesmo. Te mando alguma resposta, tá? Uhum. Show de bola, show de bola. Mas você tá bem, cara. Eu acho que falta mais confiança. Você entende as coisas, daí você acha que não entendeu. Mas você entendeu, pô. Vai na confiança. Você entendeu de primeira. Você tá entendendo tudo de primeira aqui. Ah, Depois, outra pergunta que eu tava vendo aqui agora também. Não é sempre que vai ter que fazer essa fórmula aí, né, a desse U aí, né? biquadrada? Às Não, vezes. pô. Na aula passada a gente fez um monte de conta sem biquadrada. Não fizemos nem Bhaskara em algumas questões na outra aula, lembra? Mas aí na teoria, se for pegar, tirar só essa biquadrada, faz o Bhaskara normal, pega as duas raízes e faz a mesma coisa, né? Exatamente. Tá bom, Exatamente. Só isso. Se aparecer x a quarta, já sabe. Vai ter que fazer isso que a gente fez hoje, beleza? tá bom. Se na derivada aparecer só x quadrado, só faz a Bhaskara normal. Se na derivada aparecer só x, tipo, você deriva e aparece, sei lá, 2x mais um. Também Uhum. apareceu ontem. Você só, Mas se, por lembrando, exemplo, a gente está avaliando isso aqui para ver onde a derivada é positiva ou negativa. Então a gente pode, por exemplo, escrever assim, ó, 2x mais um maior que zero. Quero saber onde ela é positiva, maior que zero. Passo para o outro lado, vou ficar com x maior que menos um meio. Então significa que para x maior que menos um meio, crescente. o único caso que eu vou usar aquela fórmula biquadrada é se der o x na quarta? Exatamente. Tá bom. Então, Só se der na x derivada, né? Tem que dar x na quarta na derivada, não na na. derivada, exatamente. Tá bom, fechou.
Show de bola. Daí tu tem mais regiões para avaliar, né? Lá a gente teve 5. Aqui a gente tem só duas, uma antes e uma depois do x menos 1/2, né? Se isso aqui fosse a sua derivada, né? Eu já escrevi ali. Daí quando é x quadrado, tu também tem 3 regiões, né? E assim vai, beleza? Fechou. Show de bola, show de bola. Mas vai com confiança, cara. Você sabe a matéria, tá bom? Vá com confiança. Você tá conseguindo. Você só precisou estudar um pouco para conseguir aprender tudo isso. Se a gente tivesse estudado mais, assim, pelo menos 1 horinha por semana, para fazer as tarefas, estaria voando já, mano. Mas, Porque como ficou eu acho que é melhor. é muita coisa de uma vez, sabe? Tipo, não é difícil, mas eu diria que, por exemplo, para Sim, como é um. muita coisa, confunde, com certeza. Juntar Notifica muita que coisa demais quando aqui. tá aprendendo uma, já tem que aprender a outra, porque tá sem tempo, é complicado. Mas show de Pois é. bola mesmo. Vai dar tudo certo, depois tu me conta como foi na prova, beleza? Fechou então, meu amor. Show, monstro, valeu, abraço.